Olá, queridos irmãos, uma ótima noite para todos nós. Alegria enorme estarmos mais uma vez reunidos para o nosso mês da paz, a comemoração dos 22 anos da Sociedade Espírita Amor e Paz. E com grande alegria estamos com vocês nessa noite de encerramento do mês da paz e teremos então a palestra com Roberto Medeiros, que é trabalhador da casa e que vai falar para nós sobre o tema perante a regeneração. Lembrando que o tema do mês da paz deste ano, nós falamos muito sobre crise, oportunidade de crescimento, e é esse momento que nós estamos vivenciando. Mas para a gente começar, vamos convidar o nosso irmão Alexandre, que também é trabalhador lá da nossa casa, para que o Alexandre possa fazer para nós a prece inicial. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos os que estão nos assistindo, todos os trabalhadores da casa. De uma forma geral, por que não falar o mundo? Nós estamos na internet, e onde a fronteira ela perde um pouco a distância, né? Então, no intuito de começarmos a noite, né? Vamos fazer nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, respirar calmamente, elevar o pensamento ao mais alto e começar a noite agradecendo ao Deus pelo dom da vida, ao Pai de amor e bondade que nos ampara, todos, sem exceção nessa data. E pedimos, Senhor, a Ti, por amor e por misericórdia, por todos que sofrem, a todos que passam por algum momento de doença, por cada um que aqui está nos ouvindo. Sei, Senhor, que as dores são diversas. Não importa o tamanho, pois o amor e a regeneração, que é o tema da noite, será sempre presente no nosso dia a dia. E com a certeza, Senhor, que estamos sempre próximo a Ti. Vos agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais um dia de vida. E assim, Senhor, muito obrigado por essa casa que nos ampara, pelo dom da vida, pelos amigos, por cada um que de uma maneira ou de outra será tocado nessa noite, pois não é impossível ouvir e não mudar alguma coisa. Sei que a mudança é lenta, mas ela acontece. Assim, Senhor, muito obrigado pela vida, por mais um dia de oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Alexandre, muito obrigada por sua participação e vamos agora, dar continuidade para a nossa palestra. Uma boa noite, um bom estudo para nós. Obrigado. Bom, dando continuidade ao nosso encontro desta noite, vamos ter agora um vídeo, uma poesia gravada pela nossa querida irmã Sara, a nossa parte artística, o nosso momento artístico, com a participação, o trabalho, a montagem do nosso querido amigo Miguel Juno, que sempre nos auxilia nesses trabalhos, Então vamos acompanhar agora essa belíssima poesia que foi gravada especialmente para a noite de hoje. História de um violino. Maria Dolores, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Parei, fitando um acervo de sucata, que iria arder em breve por um fósforo leve, que a chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões e móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia, no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia, perguntei a mim mesma, intrigada, aquela peça desprezada? Soube que mão renovadora tenha sido um dia perfeitamente manejada. Então, aquele traste, em rude desconforto, falou-me ao coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto há notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui tronco verde, o mais belo de um horto que brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos,
Minhas flores eram adoração de enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio e armado, de serrote e machado, esfacelou meus pés agindo a custo. Tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um artesão, de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino. Fui vendido a um moço artista que me deu cordas, vida e coração. A princípio, chorei com saudades do chão em que subia ao firmamento, na viva emanação do meu próprio perfume, entre flores bailando ante flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçava-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia, embargava de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outro tempo, as canções de ninar. Muito doente, em prece, pensava em Deus, onde eu me achava sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Notando que tornava as almas sofridas mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de haver me afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Depois de muitos anos, vi muita desventura e muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis, quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço, enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui, numa cova escondida, à espera da fogueira, em que eu também posso encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento, e eu vi outro alguém descer das imensas alturas. Um moço belo e forte, que arrancou de improviso a forma de instrumento, a labareda e a morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito que me fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. História de um violino. Maria Dolores. Lindíssimo vídeo, né, que mostra para nós. Engraçado que eu não... Vamos convidar agora o Beto para estar aqui com a gente. Eu estou com um probleminha técnico aqui, mas vamos ver se ele está me ouvindo. Oi, Beto, boa noite. Boa noite, estou ouvindo perfeito. Ah, tá, que o meu aqui travou um pouquinho, mas tem que acontecer alguma coisa, né? Mas, Beto, com certeza a Sara gravou essa poesia em homenagem, né, a você, que você gosta muito e você declama muito bem essa poesia, né? Então fica com o carinho dela e de todos nós da CEPAS para você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? E por você poder estar com a gente aqui hoje, nessa noite, para fazer o encerramento do mês da paz, falando sobre em tempos de regeneração, né, nesse mundo de regeneração que nós estamos adentrando. Então, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você e que os bons espíritos te iluminem no seu estudo, né, possam te intuir da melhor forma possível. E no final a gente volta. Tá joia. Boa noite, Mel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sueli, que já tinha me chamado até com antecedência.
Obrigado às pessoas aí que estão chegando, que estão entrando aí na sala. Só Nelson já me desejou sucesso aqui na explanação. A Rita, do Cineia. Tá com algum problema, hein? Tá dando diferença no tempo. Agradeço a todos aí que têm me recebido. Muito obrigado a Sarita aí pela poesia, fiquei muito feliz. Realmente é meu poema predileto. E fiquei muito lisonjeado com o convite aí de fazer o encerramento do mês da paz, né? O aniversário da nossa querida casa CEPAS. Tem alguns pontos favoráveis, algumas vantagens em se falar por último. Uma delas é que as pessoas que nos antecederam, elas às vezes deram exemplos, deram algum norte, elas fizeram algumas abordagens que auxiliam no nosso raciocínio. Então a gente pode seguir essas pessoas, a gente pode pegar alguma coisa que ajudou e poder caminhar a ideia sobre aquele ponto. Por outro lado, a gente tem uma desvantagem que grandes oradores sempre contribuem muito, né? Trazendo muitas informações, muito conhecimento e exploram o assunto de uma forma bem variada, que depois da última palestra aí, do último sábado, que foi o Cristiano, né? Eu tive que refazer algumas coisas porque ele abordou muito daquilo que eu também estava pensando em abordar. Então, a nossa intenção aqui é tentar abordar aquilo de uma forma diferente, de uma forma que ainda não foi explanada, talvez, para que não fique cansativo para os ouvintes, para que não fique redundante. E algum assunto, talvez, entrar em alguns pontos, algumas outras reflexões de uma forma diferente. E a gente começa esse estudo falando sobre os problemas, porque quem de nós não tem problemas? Todos nós temos os nossos problemas, né? Só que existem alguns problemas que são reais e existem alguns problemas que são imaginários, que eles são irreais, que eles só existem na nossa cabeça. Então, um problema técnico aí do computador, por exemplo, que trava, é um problema real, é algo que está acontecendo. E como é que a gente contorna os problemas reais? A gente precisa de agir, a gente precisa de fazer alguma coisa, tomar uma atitude, de uma forma que minimize ou repare os efeitos do problema. Agora, se a gente pensar no Evangelho, por exemplo, Jesus, nas bodas de Caná, ele estava lá com seus familiares, com seus amigos, ele era um convidado e ali aconteceu um problema, acabou o vinho. Acabar o vinho numa celebração, numa cerimônia judaica, esse é um grande problema. E como é que eles fizeram então? Eles pediram a Jesus o amparo, o socorro, né? Inclusive foi o primeiro fato milagroso narrado nos evangelhos, né? Onde ele transformou a água em vinho, solucionou o problema daquelas pessoas. Mas existem também aqueles problemas que são imaginários, ou que a nossa mente cria. O computador estragar é um fato, mas o medo que eu tenho dele estragar é outro fato. Esse é um problema imaginário, não é um problema real. É algo que está no campo da imaginação, no campo da mente, é uma suposição que pode nem vir a acontecer. E o que é interessante é que o sofrimento é real. A pessoa sofre com ansiedade, ela sente a ansiedade, ela tem medo de verdade de acontecer alguma coisa, só que aquela coisa pode não vir a acontecer. Então não tem nada que ela pode fazer, nada que ela possa fazer para solucionar e tirar o seu medo. Porque você vai falar, ela pode salvar em outro lugar, ela pode deixar o arquivo na nuvem, pode acessar de 3 dispositivos diferentes, mas na verdade o medo vai continuar existindo. Não é o fato do computador dar problema, é o medo de acontecer alguma coisa com a transmissão. E a única forma de contornar ou de solucionar esses problemas imaginários é o conhecimento. É através do conhecimento, da investigação, do raciocínio, da razão, que a gente consegue se libertar desses desafios.
que vão surgindo. Então, se a gente pensa no Evangelho, as pessoas elas queriam que o Messias fosse alguém que incitasse a guerra e que levasse essa guerra adiante para libertar do jugo romano. As pessoas criaram uma imaginação. Elas criaram uma figura, um ícone na mente delas e esperavam que esse ícone chegasse e se materializasse e satisfizesse todas as suas vontades. Só que Jesus chega em Jerusalém montado num burrinho, num jumento, demonstrando humildade, simplicidade, cercado de pessoas que eram mais simples ainda, de pessoas que às vezes nem eram bem vistas na sociedade. Então, ali começou a surgir um problema imaginário. Eles não tinham o que fazer. Acabaram tentando fazer algo, que foi clamar pela libertação de Barrabás, e aí ocasionou a crucificação de Jesus, né? Então a gente observa o seguinte: somente quando Jesus retorna e mostra o seu poder sobre a morte, a sua natureza espiritual, e nos revela essa natureza espiritual, que as pessoas tiveram aquele insight: olha, então realmente ele era um profeta, realmente ele era enviado, realmente ele era o Cristo, realmente ele era o Messias. A gente não devia ter feito isso. E até hoje as pessoas ainda estão amargando a crucificação de Jesus, né? A sexta-feira da Paixão é um exemplo disso. E a doutrina espírita é interessante porque ela é uma fonte de conhecimento. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, está escrito lá logo na primeira linha, filosofia espiritualista. E essas palavras traduzem o quê? Elas traduzem o conhecimento e a busca por esse conhecimento. Conhecimento de Deus e das leis de Deus, conhecimento do mundo espiritual e das nossas relações com ele, e conhecimento da nossa natureza enquanto espíritos. Por que a gente está fazendo toda essa abordagem? É porque quando nós estamos passando por situações, por momentos em que a gente chama de crise, o conhecimento ele serve como um suporte, um apoio, um amparo e um consolo para que a gente possa transitar por esse período de uma forma mais suave, mais tranquila. E antes de falar especificamente sobre crise, eu gostaria de compartilhar algo pessoal aqui. Eu sei que André Luiz recomenda que não se fale, né, individualmente, que não se fale das suas conquistas ou dos seus feitos, mas é algo que vai ser didático aqui para nós. Nem todos sabem, mas eu vou ser papai, a Beirinha vai ser mamãe, está esperando aí o nosso primeiro filho ou nossa primeira filha. E é interessante porque a gente pôde acompanhar esse processo da gestação. É um processo muito interessante, muito legal. Primeiro, a pessoa começa a mudar. Teve um dia que eu olhei para o rosto dela e falei: essa menina está grávida. Eu não sabia por quê, mas a pessoa começa a mudar a aparência. Ela começa a mudar a disposição. E aí a gente foi acompanhando esse começo da gestação e o corpo começa a mudar. Até o cheiro da pessoa muda. O nível de energia. E ela foi me relatando também algumas coisas que ela estava sentindo. Olha, o reajuste dos órgãos digestivos, a digestão ficou muito difícil, ficou bem diferente. O alargamento do quadril e da bacia para que no parto para que o parto possa ocorrer, né? A sonolência, o nível de energia altera, então dá muita sonolência. O apetite altera, tinha dia que ela estava com fome, tinha dia que ela estava sem fome. O medo, fatores psicológicos, mal-estar, as náuseas, dores nas costas, e as dores começam tudo quanto é canto, né? É um processo bem interessante, e o embrião, que ele começa como embrião, depois ele vai se transformar num feto. O coraçãozinho se forma, começa a bater ali, depois vai se formando a espinha, depois vão se formando os brotos dos braços, das pernas, depois vai tendo lugar para o reajuste dos olhos, o broto do ouvido, e todo aquele processo biológico que eu não vou ficar minuciando aqui, senão vai tomar muito nosso tempo, né? Enfim, o feto passa a ser um embrião, o embrião passa a ser um feto, esse feto vai crescer
e ele vai passar por um processo de transformação. Ele e a gestante. Ambos vão passar por muitos processos. E um auge desse processo é o parto, o nascimento do bebê. É que a gente sabe das diversas formas que podem acontecer, de duas formas que pode acontecer, né? Ou é uma cesariana, que abre a barriga e tira o neném, ou é um parto normal, que o neném nasce através do canal que é liberado ali, para que ele possa vir ao mundo. E esse auge desse processo, ele inclui várias dores físicas, emocionais e psicológicas para a mãe e para o bebê. Inclusive, a mãe pode ter a famosa depressão pós-parto, né? O nível de hormônios se reajusta, o corpo tenta voltar ao normal, os órgãos vão voltando ao normal, vem uma sensação de vazio, vem todo aquele processo em que a gente conhece, às vezes não vivenciou, mas a gente conhece pela escola mesmo, pelos nossos conhecimentos básicos aí de biologia, né? E o bebê, ele também vai passar por processos físicos e psicológicos. Ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, que é algo que ele não sentia no útero, porque ali já estava tudo suprido. Ele vai sentir medo, ele vai sentir abandono, e eu descobri recente que eles sentem até tédio. Se deixar o bebê sozinho, ele fica entediado, então ele começa a chorar, e se der uma voltinha com ele, ele sossega. Ele vai sentir o desenvolvimento do seu aparelho digestivo, isso vai causar cólicas, depois ele vai ter dente nascendo, vai causar dor na gengiva, dor de cabeça, e a gente sabe como é que é, porque a gente já passou por isso também. Enfim, para a mãe vai ser uma sequência de preocupações até o último dia da vida, porque para a mãe o neném nunca cresce, vai ser sempre o filhotinho. E para o bebê, até ele se tornar mãe ou pai, também vai ser uma série de mudanças na sua vida. Essas mudanças, elas são constantes. Até hoje a gente passa por desafios, por problemas reais, por problemas irreais e preocupações. De forma que a gente pode concluir o seguinte: a vida é um processo dinâmico e constante de mudança, irrefreável. Se nós percebermos que isso acontece, a gente não tem como, por exemplo, pegar uma foto de 10 anos atrás e falar assim, esse aqui sou eu. Eu estava vendo uma foto quando estava começando a namorar a Mary, e aí a gente olha como é que eu estava diferente, né? A gente tem esse costume de se identificar. Então, na verdade, é um costume, é um hábito, mas de real nesse hábito não tem nada. Não tem algo que a gente possa dizer de uma foto de 10 anos atrás que esse aqui sou eu, porque o corpo mudou, a aparência mudou, a voz mudou, o cabelo, nem se fala, o peso mudou, os gostos mudaram, as ideias mudaram, a inteligência mudou, a maturidade mudou, tudo muda. A vida é esse processo constante de renovação, de criação e destruição, que Gabriel Delany chama de criação e destruição no livro A Evolução Anímica, quando ele fala que existem esses dois processos, que na verdade é um só, é o processo da natureza, só que a gente separa em dois momentos para que a gente possa observar esse fenômeno acontecendo, né? Ou através da destruição de algo, ou através da construção de algo. Então, se a gente não é o mesmo, se está tudo mudando, se nada é estático, o que é uma crise? Bom, a crise, ela é o ponto de inflexão dessas mudanças. É o ponto onde essas mudanças, elas deixam de ser, por exemplo, quantitativas e elas começam a ser qualitativas, quando a gente começa a observar uma transformação, talvez num degrau um pouco maior, ou algum grupo ou alguém observa essa mudança que está acontecendo em um determinado momento e ela afeta esse grupo de alguma forma. Porque se a gente pensa na palavra crise e busca a sua etimologia,
ela vem do grego, crisis, e ela era exatamente empregada num contexto medicinal. Depois que a pessoa tinha uma doença, os médicos da época, eles observavam essa pessoa, e em torno ali de 7 dias, ou 14 dias, ou 28 dias, ela tinha um momento agudo dessa doença, um momento de inflexão, onde ela ou ia se curar, ou ela ia desencarnar. Nesse momento agudo é que eles chamavam de crise. Então, crise vem de separação, de julgamento, de decisão. Era porque é um momento decisivo da doença. E ela passou a ser importada no idioma latino, que veio para o português, né? Também como julgamento ou como seleção. E até o século XIX, ela só tinha esse contexto, ela só tinha essa conotação de julgamento, de momento decisivo. Mas a partir do século XIX, surgiu essa ideia de usar crise em ambientes sociais, em ambientes psicológicos, em relações políticas na França. E aí depois se espalhou para os idiomas neolatinos, e aí houve um emprego mais abrangente dessa palavra, até de uma forma psicológica mesmo. Então a crise é esse ponto de inflexão da mudança. Se tem uma coisa que importa para nós, é pensarmos esse nosso comportamento diante da crise. Porque tem gente que quer evitar a crise, por exemplo. Vai falar, mas buscar culpados, né? Se não fosse isso, se não fosse aquilo, isso não existe, porque a crise faz parte do processo de mudança. E se nós lermos o livro dos Espíritos, se nós observarmos a natureza à nossa volta, a gente vai perceber que tudo é renovação. Já dizia o poema de História de um Violino. Na natureza, tudo é renovação. De uma forma que eu gosto de usar a analogia do Juggernaut. Juggernaut, depois se vocês tiverem curiosidade aí, joga no Google, era um carro da mitologia hindu, dos deuses, em que ele era imparável, ele saía devastando tudo que estava na frente. Se alguém ficasse na frente, ele passava por cima. Era até um rolo compressor que eles mencionavam, né? Porque ele ia espremendo, ia transformando e destruindo tudo que estava à sua frente. Então a mudança é um Juggernaut, é algo imparável, um carro imparável. E a crise são esses pontos de inflexão que nós observamos nas mudanças. O que eu quero dizer com isso? Um cano, de repente, estoura na parede aqui de casa. É que aquele cano vai começar a minar a água. A crise já começou. Só que eu só vou perceber o dia que ela extrapolar a massa da parede e começar a brotar, a umedecer, aparecer o mofo, aparecer o fungo. Aí eu vou dizer que eu vou procurar saber que o cano estourou e vou dizer que a parte hidráulica da minha casa está em crise. Mas, na verdade, a crise começa no momento em que começa a solução dela. De uma forma bem ambígua. Vou tentar ser mais específico. Nós começamos a morrer no dia em que nós nascemos. Nós começamos a mudar no dia em que nós nascemos. E nós nunca vamos parar de mudar. A morte do nosso corpo já tem uma data prevista, estimada, que nós não sabemos, mas ela já começou no momento em que nós saímos do ventre da nossa mãe, no dia em que nós nascemos. E todos os dias nós morremos um pouquinho. Da mesma forma, se a gente for observar todos os dias, nós nascemos, renascemos um pouquinho. Percebem essa dualidade do universo? Então, o nosso comportamento perante essas situações, de observar essas mudanças, é que é algo mais significativo para nós. É isso que nos importa. Porque a natureza segue as suas leis de uma forma imparável, irrefreável. O que nos interessa enquanto espíritos é nos adequarmos a essa natureza. Então, diante das crises, desses momentos de inflexão, a gente observa algumas pessoas, por exemplo, que elas tomam um comportamento de negação.
Elas negam, não tem crise, está tudo bem, né? Não tem mudança, não é assim não. Isso aí sempre acontece. A pessoa não quer se ajustar a uma nova realidade que brota. Da outra forma, também existe desespero, existe irritação, que são talvez tentativas frustradas de controlar as crises e as mudanças. Uma coisa que a gente observa, né, na pandemia que surgiu é que as pessoas, muitas pessoas reforçaram aquilo que elas já buscavam. Aqueles que estavam preocupados em ganhar dinheiro achou um meio de ganhar dinheiro. Foi vender máscara, foi aumentar o preço do álcool, foi fazer a máscara, foi fazer álcool, foi, sei, foi vender, foi entregar em casa. A pessoa tem um jeito. Aqueles que queriam ajudar continuaram ajudando, mas descobriram outras formas de ajudar. As pessoas se ajustaram ao novo contexto. Isso é naturalidade e maturidade, um terceiro comportamento que nós podemos observar diante das mudanças. Então, qual que é o primeiro? É a negação, negação de mudança. A pessoa nega e fala, não tem nada disso não, já vai passar, não tem nada mudando. Segundo, é a irritação, o desespero, a vontade de querer controlar. Né? Tinha gente que fica vigiando se o outro está saindo de máscara. Mas é uma questão de saúde pública. Mas é de saúde pública mesmo? Porque quem queria tomar conta da vida do outro continua tomando. Às vezes está olhando que o outro está de máscara, mas aí está com a mão suja e está comendo. Pensa direitinho. E outro comportamento, o terceiro, é a naturalidade e a adaptabilidade às novas situações. E uma coisa importante é que nós somos uma espécie campeã em adaptabilidade. Então nós já sabemos naturalmente, o nosso corpo já sabe como reagir, como se ajustar aos novos contextos. Muitas vezes nós não queremos nos ajustar aos novos contextos que surgem. A gente quer ficar preso a alguma situação. Então essa crise, essas crises que surgem, esses pontos aí de mudanças da Terra, principalmente neste século, nesta década, a gente observa que já estavam previstos desde a chegada do Cristo, que nós observamos no Evangelho, para que a Terra possa galgar uma nova categoria. E aí vem a segunda parte do nosso estudo, que é a crise perante a chegada do mundo de regeneração. Então, o que vem a ser esse mundo de regeneração? Kardec ele trouxe esse conceito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, juntamente com uma mensagem de Santo Agostinho. Um pouco antes da mensagem, Kardec coloca assim, resumo dos espíritos superiores. Quer dizer, ele já tinha feito alguns questionamentos, ele já conhecia um pouco dessa realidade e ele resolveu resumir, trazer isso de uma forma clara, dentro do contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente pudesse entender. Eu recomendo a leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não leram, ou para aqueles que já leram e quiserem refrescar as ideias. Lá Kardec analisa essas diferentes categorias, ele chama de mundos habitados. Eu prefiro falar planetas, porque na época mundo era o conceito que era mais utilizado, né? Na sua época, na sua localidade. Hoje, para a gente, planeta soa muito mais natural, muito mais comum. Né? Então, essa finalidade, essa multiplicidade de planetas habitados, onde ele diz que alguns planetas, como a Terra, por exemplo, são planetas de provas e expiações. E é um planeta de provas e expiações dentre os infinitos que existem no universo. Os infinitos que existem. Então, tem algumas pessoas que às vezes acham que ainda, né, que a Terra é o único planeta habitado, ou se acha que é o único planeta habitado, acha que é o único também que tem provas e expiações que passa pelas situações que nós estamos passando. Não é. É um universo infinito. Então, existem também infinitos planetas primitivos, infinitos planetas de provas e expiações, infinitos planetas de regeneração ou em regeneração, infinitos planetas ditosos e infinitos planetas celestiais, que são as categorias que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. E a que nos interessa aqui hoje é o planeta em regeneração, ou os mundos de regeneração, como ele chama. Ele categorizou com os seguintes dizeres.
Mundo de regeneração são aqueles nos quais os espíritos, que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando da luta, das fadigas de sua luta. As demais espécies estão mais evoluídas e poucos são os seres humanos que as exploram para o trabalho ou para alimento, e é maior o respeito pela natureza em geral. Essa é a definição de Kardec. E lembro de vários estudos que nós fizemos na CEPAS com Ronaldo Rios, que trazia brilhantes reflexões, o Nelsinho, Luciano Alencar, o Petrônio, o Paulo Bianchetti, e a gente tem um conjunto aí, né? Até é ruim citar, porque pode esquecer de alguém, mas eram pessoas que eu peguei quando eu estava começando e a gente debatia muito esses temas. E é muito, muito interessante porque Kardec ele coloca de uma forma simples, direta, ao mesmo tempo ele especifica os principais pontos que estão acontecendo. Quer dizer, ainda há espíritos em expiação, ainda há espíritos em provas, ainda há lutas, ainda há animais, ainda há alimento e exploração do trabalho animal, ainda há trabalho animal e ainda há desrespeito pela natureza. Porque saiu uma reportagem no jornal O Tempo sobre mundo de regeneração e lá a gente observa que existem ainda muitas ideias romantizadas sobre essa categoria de planeta ou sobre essas perspectivas para a Terra. Muitas pessoas querem alimentar as suas fantasias, o seu romantismo de um paraíso perdido, achando que a Terra simplesmente, como está previsto lá no livro do Apocalipse, de uma forma metafórica, de que vai ter uma cisão, de repente vai sair fogo do chão, vai queimar os infiéis, as pessoas que são maldosas, que são injustas, que só vai ficar espíritos bons. E na reportagem ele fala o seguinte, que somente haverá espíritos voltados para o bem. Tem pessoas que acham que também vai acontecer uma mudança assim climática, né, da Terra. De repente ela vai virar um paraíso de novo, árvores centenárias vão brotar, espécies de animais que já desapareceram vão voltar, que não vai ter mais fome, que não vai ter mais violência, que todo mundo vai ser bondoso e cristão. Porque como o conceito é um conceito cristão, espírita cristão, muita gente acha que todo mundo que estiver na Terra vai ser cristão. Ah, não, vai todo mundo seguir a ideia do Cristo. Não. Isso é romantismo. Isso é infantilidade da nossa parte. Porque a natureza nunca deu saltos. Por que ela vai dar um salto agora? Por que de repente todas as nossas heranças psicofísicas vão ser abandonadas? Não estou falando que não vai haver melhora. Há melhora. Está prevista essa melhora de uma forma individual e coletiva. Só que a natureza melhora aos poucos. Vamos voltar na definição de Kardec. Mundos de regeneração nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar, ou seja, ainda há necessidade de expiação. E como ele mesmo fala, toda expiação é uma prova. Então ainda há provas, ainda há dificuldades, ainda há expiações. Esses espíritos aurem novas forças, quer dizer, resumindo, né, que há um reequilíbrio, um prenúncio de equilíbrio, na verdade, entre justiça e injustiça, paz e violência. Ainda há um contexto, mas a ideia de um equilíbrio maior e não um desequilíbrio tão grande quanto nós vivemos na atualidade. Se a gente fizer o mesmo trabalho da crise, pegar a palavra regeneração e ir etimologicamente buscar o significado, a gente observa que ela vem do latim regenerare. Re, que é de novo, e generar é gerar, dar vida. Então, por isso que essas ideias, às vezes, de que vai haver aquele salto, aquela transformação assim, cabulosa, que vai, né, de repente, tudo virar um paraíso terrestre, que nunca foi, mas que, de repente, agora vai ser,
pode vir desse conceito, às vezes, de regeneração, achando que é algo no sentido de restaurar. Porque se a gente pegar, né, regenerar, dar a vida de novo ou gerar de novo, a primeira conotação, o primeiro entendimento da palavra regenerar vem no sentido de restaurar, de recuperar. Então a gente observa na natureza, por exemplo, a lagartixa, corta o rabo da lagartixa, não pode cortar não, viu, gente? É só exemplo. Que a gente aprendeu no ensino médio, na matéria de biologia, viu? Se a lagartixa, por algum motivo, tem o rabo cortado, o rabo regenera, ou seja, ele se recupera, ele volta. Da mesma forma, o caranguejo. Se você segurar o caranguejo pela pata e fizer força com ele quer ir embora, ele fala, você está segurando a minha pata, né? Então fica com ela. Ele abandona a pata e ele sai somente com as outras. E aquela outra pata que ele largou na sua mão, ela regenera. Tanto que se vocês já observaram pesca de caranguejo, a pessoa tem que pegar o caranguejo pelo meio. Se segurar pela pata, já era. Ele deixa a pata contigo e vai embora. Então a pata regenera, restaura, recupera, aparece de novo. Então regeneração muitas vezes traz essa ideia de recuperação, de restauração, aí as pessoas, a terra vai ser restaurada a um equilíbrio, a uma paz. Na verdade, ela nunca teve essa paz, esse equilíbrio. Ela está chegando, ela está começando agora. Então, o segundo sentido de regeneração é no sentido de reviver, de fortalecer. E o nosso fígado, ele tem a capacidade de regeneração. Ele não cresce de novo, mas ele revive nas suas funções. Ele fortalece, refortalece as suas funções, as suas atividades. Então, por isso que há, muitas vezes, doação de fígado, transplante de fígado, e a pessoa que perdeu aquele pedacinho, ela não fica prejudicada, porque o seu fígado tem poder regenerativo, que é de refortalecer, reviver nas suas funções, no seu desempenho. Agora, então, o que seria essa regeneração do mundo em regeneração, do planeta em regeneração? Qual sentido seria isso? E uma terceira categoria, ou terceira conotação de regeneração é no sentido moral, de vida nova. Onde, por exemplo, se dizia, o criminoso regenerou. Já leram Os Miseráveis, de Victor Hugo? Jean Valjean era um criminoso e ele regenera através da convivência dele com o bispo da cidade. Ele se transforma em uma nova pessoa. Ou seja, ele tem uma nova vida nova de novo. Ele começa a vida novamente. Ele regenera. Então, Kardec utilizou sabiamente esse termo do planeta em regeneração, no sentido de vida nova. Mas que vida é essa? No sentido moral. Não no sentido fisiológico, não no sentido cataclísmico, mas no sentido moral do nosso planeta, da humanidade que habita o nosso planeta. E é interessante porque a moralidade, ela traz os nossos valores. Quando nós mudamos os nossos valores, nós mudamos as nossas ações e, consequentemente, nós mudamos os nossos resultados. Então, se alguém gosta de pegar coisas alheias, porque ela acredita que ela tem direito de tomar isso do outro. Mas se a pessoa ela muda o seu valor, se ela entende de uma nova forma que não se deve tomar do outro aquilo que o outro conquistou pelo seu mérito, e sim, se ela tem a necessidade, ela pode pedir, ou então ela pode ainda pedir orientação para ver como que ela pode buscar a mesma coisa, aí ela não vai tomar do outro, ela vai mudar a sua ação. E aí, consequentemente, ela vai ter um resultado diferente e nisso a sociedade começa a se transformar. A humanidade se transforma à medida em que ela muda os seus valores. Então, existem valores que hoje nós estamos questionando. A liberdade individual em relação à liberdade coletiva. Existe o direito da liberdade individual, só que ele tem uma supremacia hoje sobre a nossa sociedade, de uma forma que, em nome da liberdade individual, alguns ferem a liberdade coletiva. O bem
individual em supremacia ao bem coletivo. Então, é um momento em que nós começamos nessas crises, nesses pontos de inflexão, que são naturais, eu gostaria de refrisar isso, que são naturais, que são irrefreáveis, que são imparáveis, que vai continuar, né? Porque não é a chegada no mundo de regeneração que não vai ter problema, que não vai ter mudança, que não vai ter crise. Né? A crise faz parte da mudança e a mudança é um processo natural. Não é essa mudança de categoria planetária em que vai fazer com que exista um paraíso perene onde não há nada que se mudar. Porque se chegasse nisso, isso seria um inferno. Imagina tudo igual para sempre. Isso é um inferno, é a descrição de um inferno. Pode procurar na literatura medieval, na literatura oriental, o inferno é a pessoa fazer repetidas vezes as mesmas coisas, infinitamente. Então, lá na Grécia, por exemplo, a gente vê Sísifo, o que era um bom de papo, passava a perna em todo mundo, a pena dele era empurrar uma pedra, infinitamente. Onde que ele estava? No inferno. Então, a ideia de mudar de categoria traz a mudança de novos valores. E essa mudança de valores traz novas ações, novas decisões, novas escolhas. Consequentemente, nós vamos nos aperfeiçoando. Outra coisa interessante é a gente pensar, porque existe aquele pensamento assim de que de repente acontece alguma coisa e tudo muda no estalar de dedos. Quem assistiu o filme dos Vingadores de herói, né, fica pensando que vai alguém igual o Thanos vai colocar a manopla lá e dar um estalar de dedos, metade da humanidade vai sumir. Isso aí eu acho que é um anseio de muitas pessoas. E a gente vê que alguns trazem essas crenças, essas ideias para o meio espírita também. Né? Não existe esse estalar de dedos e as pessoas às vezes estão esperando mudar. Dia 31 de dezembro de 2056, alguém vai pôr a manopla e vai instalar o dedo. Em 2057, a Terra vai ser um planeta em regeneração. Né? Tem gente que está pensando isso. Isso é uma ideia romântica ainda, infantilizada a respeito da natureza humana, da nossa natureza espiritual também. Porque esse processo de regeneração ele já começou com a vinda do Cristo. E desde lá, nós temos caminhado cada vez mais para um plano melhor. De uma forma que eu não titubeio em dizer para vocês que o planeta em regeneração já existe na Terra. Da mesma forma que existe planeta primitivo aqui dentro da Terra. Da mesma forma que existe provas e expiações, existe planetas ditosos aqui na Terra. Em qual que nós estamos nos conectando? Porque não é bem uma transformação exterior que vai produzir isso. Existe o germe aqui, é criação divina, é criação de Deus. Então existe o germe da celestialidade, da divindade aqui. Esse germe ele vai brotando. Mas algumas pessoas já se conectam a essas categorias, a essas energias que existem. Só que a humanidade é um grupo, e como grupo tem um pensamento diferente da individualidade. Então tem que ter uma individualidade muito positiva, muito firme, para que não seja contaminada pelo grupo. Se a gente pensar, por exemplo, em Jesus, que é o nosso maior exemplo, modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos, o nosso mestre, com certeza ele via a Terra de uma forma diferente, de uma forma celestial, de uma forma pura, onde Deus estava em cada um dos cantos da Terra, em cada gota do oceano, em cada grão de areia. Jesus, com certeza, tinha essa percepção da divindade a todo momento, em todos os lugares. Por outro lado, algumas pessoas só veem violência. Por outro lado, algumas pessoas ainda veem misticismo, surpresa, com aquele olhar de mundo primitivo. Se a gente procurar na Terra alguns grupos que vivem
de uma forma isolada da sociedade contemporânea, ainda bem primitivo. A gente vai encontrar grupos em que nem tem escrita desenvolvida. Por outro lado, o que eu gostaria de chamar a atenção são os países nórdicos, onde existe segurança, educação e saúde gratuita, de qualidade. De forma que algumas pessoas que moraram lá, e a gente conversando, a pessoa fala assim, não, eu saía lá e eu ia embora 3 horas da manhã por ruas desertas. E aí, às vezes, alguns colegas iam também, eu falava assim, você quer que te acompanhe? A pessoa falava, para quê? Não, porque pode ser perigoso. Perigoso como? O que vai acontecer? E aí, quando essa pessoa estava trabalhando, o chefe dessa pessoa na empresa falava assim, como é que está o seu trabalho? O seu trabalho está em dia? Tá, por quê? Vamos embora, vamos tomar sol, vamos aproveitar o dia, vamos para o parque, já que seu trabalho está em dia, não tem com o que se preocupar. Vamos ver como que o dia está bonito hoje. Olha que concepção, onde a gente vê ainda exploração em alguns campos, a gente vê esse comportamento altruísta. E o que eu mais gostaria de chamar a atenção, que eu acho que pode servir de espelho ou de objetivo para nós, é a particularidade do país Butão. O Butão é uma monarquia que fica incrustada nos Himalaias, e o atual rei do Butão, ele implementou um programa de felicidade interna bruta. Ele falou assim, felicidade interna bruta é muito mais importante do que produto interno bruto. Não tem que a gente ficar produzindo. E aí ele criou 9 áreas de questionamento da população para saber o nível de felicidade da população. Então ele pergunta assim, por exemplo, saúde. Você tem adoecido muito? A sua saúde te atrapalhou a fazer alguma coisa? Você se alimenta com frequência? Você dorme bem? Qual o tipo de alimento? Qual é a quantidade de sono? Você sente medo? Você está sofrendo? Você tem depressão, tristeza? E as pessoas, uma comissão de 9 membros, começaram a organizar esses questionários no país para ver qual o nível de felicidade das pessoas. E aí, da mesma forma, eles falam sobre a vida, sobre a cultura, sobre o tempo, sobre o trabalho, e eles vão questionando se a pessoa está feliz, o que poderia, por exemplo, na sua cultura, porque são idiomas diferentes, né? No Butão falam, acho que 14 idiomas diferentes. Aí fala assim, na sua cultura, você se sente respeitado? O que você gostaria de fazer para poder fomentar mais a cultura da sua língua, a cultura das suas origens? O que você gostaria de sugerir? O seu nível de lazer é interessante, não é? E um ponto muito importante é que o Butão ele é negativo em emissões de CO2. O que quer dizer isso? Ele tem uma quantidade de florestas e ele tem indústrias, as indústrias existem, as indústrias poluem com todas as outras indústrias, só que o nível de poluição é menor do que o nível de recuperação das florestas e das matas que existem lá. De forma que eles vendem essas emissões de carbono. E com esse dinheiro, eles fazem os programas sociais para a população. Olha que fantástico. Olha que país desenvolvido. Não é desenvolvido só tecnologicamente, financeiramente, economicamente, mas desenvolvido no sentido moral, de se preocupar com a felicidade do seu povo. Então, os serviços são gratuitos, bancados pelo governo, existem impostos, existem ricos, existem pobres, existe violência, mas em níveis muito menores do que nos países que correm, às vezes, como o Brasil, que nós vivemos, que correm para ter um desenvolvimento econômico, às vezes sobrepujando pessoas, classes e causando mais provas e expiações para aqueles que aqui existem. Em contrapartida, outros países estão buscando a melhoria do seu povo. Então, para que a gente possa concluir, e uma coisa que eu fui pensando muito a respeito desse tema e achei bem relevante a temática que me foi sugerida, porque me permitiu ter esse estudo,
é uma questão de sintonia e uma questão de comportamento, como o Pedro e o Cristiano Abreu falaram nas últimas palestras. O Pedro lá na primeira e o Cristiano na da semana passada. Qual tem sido o nosso comportamento diante das mudanças? Essa é a pergunta essencial que nós podemos nos fazer, enquanto espíritas, enquanto espíritos. Qual tem sido o nosso comportamento? De negação? De irritação? De querer controlar? Ou de adaptabilidade, como a nossa capacidade nos permite? Qual tem sido o nosso comportamento diante desses pontos de inflexão que nós chamamos de crise? Desespero? Resignação? Reflexão? A vivência da regeneração, do planeta em regeneração, pode ser feita hoje, por cada um de nós. Como? Como que eu vou fazer isso? Aí as outras duas palestras ajudaram muito. Na família, como disse o Gustavo, e no trabalho, conforme a Cristiane. Porque são as nossas células do planeta, são a nossa família e o nosso trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Agora, o meu comportamento, a minha forma de ver o mundo, ela impacta na minha família, ela impacta no meu trabalho, e isso vai impactando o nosso planeta. E assim nós vamos nos sintonizando com o planeta em regeneração. Porque não é um estalar de dedos que vai nos melhorar. É a nossa sintonia, a nossa busca por algo maior, por algo melhor, pela mudança dos nossos valores para ter uma nova vida, para ter uma regeneração íntima. E através dessa regeneração mudamos as nossas ações e mudamos os nossos resultados. E aí sim nós estamos nos sintonizando com o mundo em regeneração. É isso, meus amigos. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, todos aqueles que mandaram mensagem, nossos amigos lá do CEPAS, até de Juiz. Agradeço muito a casa pelo convite, fiquei muito feliz mesmo em poder fazer esse estudo. E a Sara pelo poema, mais uma vez, e deixo um abraço carinhoso aí em todos vocês. Bom, Beto, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, esse estudo de encerramento, né, do mês da paz. Eu acho que foi muito propício mesmo, fechou com chave de ouro a temática, né, dos 5 sábados fechando hoje, e eu achei que foi fantástica a sua forma de abordagem, os exemplos que você trouxe para a gente aqui também, né, foi muito rico. Então, a nossa eterna gratidão pelo seu carinho, pela sua atenção, de participar com a gente de mais esse aniversário da casa. Muito obrigada, Beto. Mel, eu que agradeço. Só a Norma Ramalho aqui mandou uma pergunta que eu não tinha visto aqui. A Norma mandou o seguinte: devo entender que o mundo de prova e expiação já está em mundo de regeneração? Sim, com certeza, desde quando Jesus chegou. A regeneração é uma realidade cotidiana. Basta com que a gente se sintonize com ela e haja conforme. A gente não precisa de ficar esperando uma mudança externa que vai fazer com que, de repente, no piscar de olhos, tudo vire um paraíso. Nós é que vamos construindo através da nossa sintonia. Espero que tenha esclarecido aí. Obrigado. Com certeza. Boa noite, Beto. Fica com Deus. Até mais, tá? Um grande abraço. Outro. Bom, agradecemos muito, né, ao Beto pela palestra, que foi muito rica, nos trouxe muitas reflexões, e agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando. São diversas pessoas aqui que mandaram seu abraço, suas mensagens ao longo do nosso encontro aqui, né? Nosso abraço carinhoso ao pessoal todo da turma do Evangelho Online, que é o nosso grupo de WhatsApp de encontro diário para a vibração pelo planeta. Nosso abraço carinhoso a todos vocês. E para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, e na verdade encerrar o mês da paz, nós trouxemos um vídeo, que é uma música, que fala sobre a conquista do paraíso, e a letra dessa música, as imagens que são trazidas são muito ricas, e nos trazem profundas reflexões. Então a gente gostaria de encerrar essa noite de hoje, o nosso encontro, com essa música, para que vocês recebam essa energia na casa de vocês. Que Jesus abençoe cada lar aqui representado, cada irmão aqui presente, todas as pessoas que fizeram seus pedidos pelos parentes, pelos amigos que passam por dificuldades, que possam ser auxiliados nesse momento. E sábado que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos novamente.
Uma ótima noite para todos nós, um excelente final de sábado, um excelente domingo e até a próxima, se Deus quiser. There shines a light in the heart of man, defies the dead of the night, a beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. A sunny day when a baby's born, the little things that we say, a special sparkle in someone's eye, simple gifts every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds release. It's here on earth and between your eyes, a place we all find our peace. His own. It has no name, no, it has no price. It's just a place we call home. A dream that reaches beyond the stars, the endless blue of the skies. Forever wondering who we are, forever questioning why. Within every soul, like wings of hope taking